Olá, tudo bom? Provavelmente, se você vive com diabetes ou pré-diabetes, já deve ter pensado ou já devem ter falado para você agora, a partir de agora, só pode comer frango grelhado, frango cozido na água e sal. E muitas pessoas ficam desesperadas com isso. Hoje eu vou te falar mais sobre as melhores carnes para quem vive com diabetes, a melhor forma de preparar e a pior que você deve evitar o máximo possível na sua rotina. Você vai amar esse vídeo. Fique até o final, você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar qual é a carne que você mais consome. É carne de ave? É carne bovina? É peixe? É carne suína? Qual é a carne que você mais consome aí na sua rotina? E tem alguma forma de preparo mais recorrente aí na sua casa? Escreve para mim nos comentários. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de já ir deixando a curtida no vídeo, ela é muito importante para mim, ela mostra para o YouTube que você apoia o canal e que você confia no meu conteúdo. Vamos falar agora então justamente sobre as carnes, o tipo de carne, a forma de preparo, enfim, a quantidade delas que a gente consome, como isso pode impactar no controle do açúcar do sangue. Quando a gente pensa no diabetes tipo 2, no pré-diabetes, que são os diabetes mais prevalentes, eles estão muito relacionados com uma resistência à insulina, ou seja, o corpo continua produzindo a insulina, aquele hormônio que faz com que a glicose que está presente no sangue entre nas células e seja estocada. Então, tem uma dificuldade maior dessa insulina ser percebida pela célula. A gente pensa mais ou menos como um mecanismo de chave e fechadura, né? Em que a célula tem a fechadura dela e a insulina é a chave que se encaixa ali para abrir a portinha da célula e a glicose entrar. Quando a pessoa tem resistência à insulina, ela está resistente, como se não encaixasse tão bem essa chave nessa fechadura. Então, às vezes, não abre, abre um pouquinho só. Então, a glicose tende a ficar aumentada na corrente sanguínea. E a gente sabe que as pessoas que têm excesso de gordura visceral, né, aquela gordura acumulada na barriga, ou que consomem muita gordura saturada no dia a dia, pode aumentar a resistência à insulina, deixando essa fechadura mais emperrada. Por isso que para muitas pessoas com diabetes tipo 2, escolher carnes com menor quantidade de gordura saturada pode ser mais interessante. A gente sabe que a gordura saturada está muito relacionada ao aumento da inflamação crônica de baixo grau no nosso corpo. E a própria resistência à insulina é um marcador inflamatório grande. Então, a gente conseguir diminuir uma gordura que é mais pró-inflamatória ajuda nesse contexto metabólico como um todo também. Claro que ainda tem a questão da gordura por si só ser altamente calórica, né? Em 1 grama de gordura, a gente tem 9 calorias. E quando a gente compara com o carboidrato ou com a proteína, que em 1 grama tem 4, é mais do que o dobro. Então, uma pessoa que consome muitas carnes gordurosas no dia a dia tem um risco maior de ter sobrepeso ou obesidade, que, por sua vez, tanto sobrepeso como obesidade estão relacionados com a resistência à insulina, com a síndrome metabólica e com uma maior dificuldade do controle do açúcar do sangue. Então, controlar as calorias do dia a dia e principalmente as calorias da gordura pode te ajudar nesse sentido também. Muitas pessoas querem saber se a carne vai aumentar a glicose, se ela aumenta o açúcar do sangue. Quando a gente observa a carne por si só, ela é basicamente proteína e gordura, dependendo do corte de carne que você consome, e via de regra, isso não altera muito a sua glicemia, principalmente se você consome uma quantidade equilibrada com o restante da sua alimentação. Eu vou falar mais disso para você. Agora, depende do tipo de carne que você come, porque, por exemplo, carne moída que você compra, que já vem embalada no supermercado, você tem que observar o rótulo. É muito diferente daquela carne que você pega uma peça de carne, leva para o senhor lá do açougue e pede, moe para mim, moe 2 vezes, e ele moe na sua frente, e você vê que ali só tem carne. Então, essas carnes que são processadas, industrializadas, às vezes tem pão ali no meio, farinha de rosca, ou algum outro tipo de produto para dar aquela liga, até para fazer hambúrguer ou almôndega que já vem pronto. Então, observa isso no rótulo. Os empanados de frango também, tem gente que fala assim, na correria eu vou comer esse empanado, eu vou tirar aquela casquinha e vou comer só o meio, mas o próprio meio já pode ter amido ou farinha. Então, são coisas que você tem que levar em consideração. Agora, voltando à questão da própria carne, a carne em excesso também pode aumentar o açúcar do sangue e é uma coisa que as pessoas às vezes não falam. Então, a carne por si só, a proteína por si só, ela é um esqueleto carbônico com grupamento amina. E se você consome uma quantidade muito exagerada de carne no seu dia a dia, ela pode sim impactar
no açúcar do sangue. Por isso que os diabéticos tipo 1 fazem contagem de carboidrato, mas também de proteína e de glicose, porque como eles têm essa questão da insulina relacionada, eles têm essa visão melhor do que impacta. Então, se você seguir uma alimentação em que a carne é controlada e equilibrada com o restante dos seus alimentos, via de regra, ela não vai ter nenhum impacto negativo. Mas também, se você quiser consumir 4 bifes no almoço, claro que isso poderia impactar. Além do que tem uma outra questão, né? Porque muitas pessoas que consomem muita carne não consomem a carne pura. É difícil você pegar uma pessoa que na hora de repetir a carne, o frango, o peixe, o que quer que seja, coloque só mais proteína. Normalmente a pessoa também coloca batata, purê, arroz. O carboidrato normalmente vem como acompanhamento e aí pode dar um desequilíbrio maior ainda. Então esse é outro ponto importante para se prestar atenção. Claro que o consumo adequado de proteína é ultra importante para quem vive com diabetes. A gente sabe de todos os benefícios da proteína. Primeira coisa, a proteína ajuda na sinalização de saciedade, secreção de GLP-1 lá no intestino, que tanto é falado pelas canetas emagrecedoras hoje em dia, pela lentificação do conteúdo gástrico, ou seja, naquela refeição em que você comeu a carne, todo o alimento que foi consumido junto passa mais devagar para o intestino e daí para a corrente sanguínea. Então tem uma questão do trânsito digestivo ficar mais lento, que ajuda no controle do açúcar do sangue. Tem a questão também da proteína ajudar como um agente anabólico, elas são os blocos de construção do nosso músculo. Então, se você é uma pessoa que vem fazendo musculação para prevenir sarcopenia ou evitar sarcopenia, né, reverter esse quadro, ou enfim, né, quer ter uma vida mais saudável, autonomia, a proteína é muito importante. A carne é uma excelente fonte de proteína também. Então, claro que a carne tem muitos efeitos benéficos para a nossa saúde, para a nossa imunidade, né? O sistema imunológico requer um bom aporte de aminoácidos no nosso dia a dia. Então, a questão é, na quantidade equilibrada, a carne é super necessária, principalmente se fracionada ao longo do dia. Vamos falar agora dos principais cortes que você deve consumir de carne, inclusive porque você vai surpreender com um deles aqui. Falando de carne bovina, as melhores carnes para você acrescentar no dia a dia são patinho e lagarto, que são opções muito magras e bem ricas em proteína. Outras opções boas são o colchão mole ou até o colchão duro, que são ótimos para o dia a dia, para cozido desfiado, carne moída, bife de panela feito na pressão. A maminha pode ser uma opção interessante desde que você retire a capa de gordura, porque ela vem normalmente com uma gordurinha ali visível. Então, quando você retira, a quantidade de gordura diminui drasticamente. O filé mignon, claro que é sempre uma boa opção, bem magro, mas acaba sendo um pouco mais caro, né? Então é mais difícil de consumir no dia a dia. Quando a gente pensa nas carnes de ave, o peito de frango sem pele é uma ótima opção e até mesmo a coxa de frango. Muitas pessoas não sabem, mas a coxa de frango sem pele tem basicamente a mesma quantidade de calorias do que o peito do frango e aí vai depender do que você prefere no seu dia a dia. Com relação aos peixes, muitas pessoas falam, eu vou priorizar os peixes magros, como tilápia, merluza. São bons, principalmente para a parte do controle calórico, se você está em processo de emagrecimento. Mas lembra que os peixes gordos, como atum, sardinha, mesmo enlatado, salmão, cavalinha, são peixes que têm uma gordura anti-inflamatória, ômega 3, ultra indicada para quem vive com diabetes, para diminuir a inflamação crônica de baixo grau. Então, nesse sentido, essa gordura é muito saudável e deve ser acrescentada no dia a dia. E por último, uma boa carne suína para você acrescentar é o lombo suíno, porque é uma carne bem magra e normalmente a gente faz ela mais assada ou cozida e fatiada bem fininho ou com algum molho saudável para ficar uma carne mais fácil de ser consumida, porque como ela tem pouca gordura, ela é um pouquinho mais seca. Vamos falar então agora da carne que você deve evitar ao máximo consumir se você vive com diabetes, que de fato pode ser perigosa para sua saúde, que são as carnes processadas, ultraprocessadas, defumadas, curadas, estão muito relacionadas com o aumento da inflamação do nosso corpo. Os embutidos, linguiça, presunto, mortadela, salame, bacon, além da gordura de pior qualidade, uma gordura saturada, tem excesso de sódio, conservante, tem nitritos, nitratos e podem ter um impacto direto na inflamação, na pressão, na saúde vascular. E a gente sabe que isso é prejudicial para quem vive com diabetes. Inclusive, essas carnes podem prejudicar a saúde intestinal, podem aumentar o risco de câncer do intestino. Então, o ideal é que você não consuma essas carnes no dia a dia, apesar de serem carnes mais baratas muitas vezes. O ideal é que, se você consumir, seja um consumo pontual, de fim de semana,
E se você conseguir substituir por versões mais saudáveis, melhor. Lembra que eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando como fazer linguiça em casa, como fazer hambúrguer, até de atum, hambúrguer de frango. Tem um vídeo ensinando como fazer a mortadela em casa. Tem até mortadela vegana, eu vou deixar isso tudo aqui embaixo na descrição para você. Como preparar carne também é de suma importância, porque imagina que você pega um bife de patinho e faz ele grelhado e um bife de patinho que você empana e frita no óleo. Então, um tipo de preparo, fritura, empanado, o óleo, muitas vezes aquele óleo de soja, óleo de canola, que são mais inflamatórios. Se você consome isso diariamente, pode piorar a qualidade da sua carne. Então, o ideal é que a carne seja grelhada, assada, cozida ou até feita na panela mesmo, né? Para ficar uma carne saborosa, macia, mais saudável para você. Um outro ponto importantíssimo é a gente falar sobre a quantidade de carne, porque existe uma tendência de quem vive com diabetes, justamente porque a carne impacta menos no açúcar do sangue do que o carboidrato. As pessoas que vivem com diabetes têm uma tendência maior a comerem mais carne no dia a dia. Então, o ideal é que você lembre que a quantidade normalmente indicada é de uma palma de mão, da sua palma da mão, nas refeições principais, almoço e jantar. Então, não sobrecarrega o seu corpo com essa proteína. A gente sabe que a proteína animal pode ser mais prejudicial para os rins e as pessoas que vivem com diabetes têm um risco aumentado de problemas renais. Claro que se você já tem doença renal diagnosticada, o ideal é que você siga sempre o acompanhamento do seu nutricionista, do seu médico na sua cidade. Não muda a sua dieta por conta própria, que isso pode ser perigoso para você. E se você é diabético e quer saber exatamente quanto você deve consumir, procura um profissional da sua cidade para te orientar especificamente. Esse vídeo que é meramente informativo. Vale a pena a gente relembrar que para uma dieta equilibrada para quem vive com diabetes, a base da alimentação devem ser os vegetais com menos carboidrato. E tem muita opção para a gente encher bastante o nosso prato. Mais da metade do prato deve ser disso. Brócolis, couve-flor, abobrinha, chuchu, pepino, tomate, cenoura mesmo tendo um pouquinho mais de carboidrato, beterraba, todos os folhosos, tudo isso a gente pode caprichar bastante no dia a dia, cogumelo, cebola para temperar, para ficar bem gostoso, um molho mais saudável. Esses vegetais podem ser crus ou cozidos, dependendo da sua preferência. Então, o ideal é caprichar bastante nos vegetais, porque além de tudo, eles têm muita fibra, dão muita saciedade, eles têm muitos antioxidantes que são importantes para quem vive com diabetes. Uma porção de carne, que eu te falei que normalmente é uma palma de mão para a maioria das pessoas, e um carboidrato de menor índice glicêmico, uma lentilha, um feijão, um grão de bico, uma ervilha, são boas fontes para você acrescentar, e até mesmo uma batata, um arroz, uma massa, junto com uma fibra, para ajudar na versão integral ou acrescido de uma chia, uma linhaça, um psyllium, para lentificar a velocidade de absorção, tá bom? A carne é um complemento, não deve ser o prato principal no sentido de que lotar o prato de carne e uma folhinha de alface, não é por aí. Me conta aqui embaixo, então, se alguma informação aqui te surpreendeu, se você já consumia essas carnes mais saudáveis, qual é a carne que não falta na sua casa, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito, e compartilha com quem precisa. Vamos ampliar essa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!